Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares diante da escalada das tensões. Estados Unidos atacou o Irã. Irã retalia com o fechamento em potencial do Estreito de Hormuz. O mercado cripto segue em baixa e eu quero te mostrar com base em dados o ponto em que eu irei às compras. Antes que você me xingue, eu peço, fique até o final, pois eu tenho conteúdo vital para você. Eu vou te apresentar exatamente com base, sem bola de cristal, sem adivinhação, sem vozes da minha cabeça. Porque que eu, Luan, vou comprar em um ponto. Eu quero te trazer esse conteúdo para que você tenha a capacidade de colher as informações, entender essas bases e avaliar de forma analítica o que você pode fazer diante do cenário atual. Fica até o final de verdade para que você possa, sim, entender o que a gente tem diante dos nossos olhos. É claro que antes de te apresentar esse conteúdo, eu vou pedir para você, deixa aí nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Eu não irei analisar altcoins neste exato momento, porque a gente tem que olhar para o Bitcoin, porque é ele que está comandando a festa. Mas saiba que eu, Luan, irei comprar altcoins e eu vou te explicar o porquê. Entenda, estamos em um momento muito importante que define quem vai ganhar e quem vai perder. E lembre-se, 98% das pessoas perde dinheiro. Então, o nosso trabalho é ser contraintuitivo. Eu vou deixar o espaço aberto para que você possa colocar aqui nos comentários os ativos que você quer que eu avalie já nos próximos dias. Mas vamos começar limpando este gráfico que muita gente pode até se assustar. Oh, você não costuma usar um gráfico clean? Claro que eu costumo. Eu uso um gráfico clean, mas eu vou te mostrar aqui exatamente quais são os indicadores, as bases, os cenários, o movimento de correção. Eu vou te mostrar tudinho aqui. Então a gente vai fazer um passo a passo. Mas o nosso gráfico vai ficar assim e não se assuste. Eu vou te explicar cada um destes indicadores. Então eu vou começar apagando aqui, vou apagar média, vou apagar RSI, vamos apagar média de 100 dias, vamos apagar também o ponto de controle, vamos apagar tudo. Seguinte, o que nós tínhamos no mercado até segunda ordem? Eu quero que você volte na briga de Trump e Elon Musk e se recorde o que aconteceu. A gente teve uma queda e a gente bateu pela primeira vez, depois de todo esse movimento de 7 semanas de alta, a gente teve uma correção para formar uma base de preço. Formamos essa base de preço semanal, RSI, de 4 horas bateu em sobrevenda aqui, aceleramos e começou a ventilar a guerra. Israel, Irã, tensões subindo, Estados Unidos pode entrar, ataque de Israel ao Irã. Começamos a ver quedas. O mercado se sustentou acima dos 100 mil e acima da média de 50 dias. Nós vimos este movimento. Sustentou, maravilha. Enquanto se sustentar acima desta média, a gente segue num cenário bullish, de curtíssimo prazo. Mudou alguma coisa no médio a longo prazo? Não. Agora é início de bear market? Não. Mais uma vez, não. O que é o bear market? O bear market é o pivô de baixa no mensal. Nós temos aqui o gráfico mensal. Eu vou apagar tudo que está nesse gráfico. Vamos no mensal. Gráfico mensal. Para bear market, preste muita atenção. O que a gente precisa? De um pivô no mensal. A gente formou aqui
topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo descendente, pivô de baixa mensal, bear market. Aqui nós tivemos topo, fundo ascendente. Nem começou o nosso movimento e já tem gente gritando que agora é bear market. Luan, a gente pode ter um bear market? Pode, se fizermos o seguinte: faz um fundo ascendente, um topo e um pivô de baixa. Aí sim. Ou se a gente porventura vir abaixo de 74, é bear market. Isso aqui foi mostrado meses atrás, apresentado mais uma vez, repetido, esclarecido, inclusive ao longo dos últimos dias, a gente falou sobre justamente isso. A gente falou sobre bear market, bull market e falamos que esta movimentação de bear market voltaria a ser ventilada, certo? Mas a gente não está em um bear market. Perdemos este movimento, tem que sustentar os 100 mil dólares. 100 mil dólares é importante, porque se perdermos os 100 mil dólares, a gente começa a corrigir de uma forma mais agressiva e a gente olha para esta semana e a gente marca a retração de Fibonacci. Deixa eu tirar a média de 50. A gente olha para as retrações de Fibonacci: 97.600, 93.200, 88.800. Então, se o mercado corrigisse para essas áreas, isso seria algo não natural? Claro que não, isso seria plausível. Ponto. Também discutimos sobre isso nas últimas semanas. O que a gente começou a ver? A perda dos 100 mil dólares. Perdemos os 100 mil dólares, perdemos, e ao que tudo indica hoje, de forma confirmada, a média de 50 dias. Agora a gente começa a olhar para o fechamento do dia de hoje. Fechamento do dia de hoje, 21 horas, horário de Brasília, fechamento semanal. Com o fechamento abaixo desta área de 100 mil dólares e abaixo desta média, aumenta a probabilidade de buscarmos a média de 100 dias. A média de 100 dias está localizada aonde? Está passando aqui por praticamente 96 mil dólares, levemente abaixo de 97.600. Na última quarta-feira, eu entreguei a cereja do bolo justamente sobre este movimento. Eu estou me repetindo aqui, mas eu estou deixando claro que a gente discutiu sobre isso na última quarta-feira. E é por isso que eu já peço a você: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Mas eu estou aqui todo dia, seja o mercado subindo, o mercado caindo, buscando trazer para você conteúdo com base para que você possa tomar decisões analíticas e não emocionais. Então já se inscreve, a gente está aqui diariamente. Pois bem, agora aumenta a probabilidade da gente buscar essa área, que também está dentro da faixa de retração de Fibonacci. A gente começa a olhar também para outros indicadores. Tem um indicador que eu gosto de olhar, que é o ponto de controle. Ou seja, eu puxo desta faixa até esta faixa o maior volume de negociação desde a alta lá de 4 de novembro, que foi quando a gente teve aquela disparada pós-eleição de Trump. Aceleramos, acumulamos, caímos, oh meu Deus, aqui é recessão por conta das tarifas, o mercado subiu, o mercado agora, oh meu Deus, é a terceira guerra mundial. Temos um ponto de controle. Voltamos para o gráfico diário aqui. Ponto de controle está sendo exatamente no ponto de 96.200. Então a gente tem quase 96 na média de 100 dias. A gente tem entre 97 e 88 na retração de Fibonacci. E a gente tem
o ponto de controle justamente na área de 96. E o que mais que a gente gosta de olhar? Ah, é verdade, a base de preço mensal. Se a gente formou a base de preço semanal e perdemos ela, a gente dá um zoom out e vai olhar para a base de preço mensal. Base de preço mensal acontece quando o RSI, que é o índice de força relativa, você vai vir aqui no TradingView, indicadores. Por isso que eu falo que investir em conhecimento é vital. Índice de força relativa. Você vai clicar nele aqui, ele vai aparecer lá embaixo para você, esse indicador aqui. Quando a gente tem o RSI do gráfico diário, estamos no gráfico diário, batendo em sobrevenda abaixo de 30, a gente começa a formação da base de preço mensal. Então, eu vou puxar aqui num gráfico que é do RSI Levels, esse indicador, que ele me mostra no preço quais são as faixas que a gente teria o RSI diário em sobrevenda. Olha onde a gente está iniciando a sobrevenda no gráfico diário, 96.400. Então, de 96.400 até 88.700, a gente tem o RSI em sobrevenda e sobrevenda extrema. Então, aqui, a gente tem uma área bem crítica. Olha a confluência. O que é a confluência? É o encontro de informações, de indicadores. Nós temos a retração de Fibonacci, a gente tem o ponto de controle, a gente tem a média de 100 dias, a gente tem aqui o RSI diário em sobrevenda. Some a isto o quê? A gente teve no movimento de ontem, que será atualizado hoje, o indicador que eu vou te mostrar, no movimento de ontem, o mercado foi para medo. Esse é o índice de medo e ganância. Índice de medo e ganância já está em fear, medo. Se você estava com medo aqui em 102 mil dólares, está em 99 mil. Você acha mesmo que o mercado e muitos aqui não estarão em medo extremo? Eu acredito que sim. Na minha humilde opinião, esta é uma área que será natural que a gente atinja o medo extremo. Medo extremo é algo que, historicamente, trouxe grandes oportunidades. E eu estou de olho justamente nesta área, até com flush, ou seja, a perda desses pontos de forma rápida, para que a gente tenha a abertura das melhores oportunidades. Ah, Luan, não me venha com oportunidades. Eu venho com oportunidades. Porque eu venho falando sobre caixa há 8 anos. 8 anos que eu falo sobre o caixa. A importância de você ter caixa. Tem uma aula que é gratuita. Grátis. Free. Zero investimento. Que está aqui na descrição e que fala sobre o quê? Caixa infinito. Não me venha falar que você não tem este conhecimento ou não teve acesso, porque ele está na descrição deste vídeo à sua disposição. A gente detalha exatamente como que você olha para o seu caixa como percentual e não como um valor, e quando que você cria caixa, formas que você pode usar para criar caixa. Então, quando eu falo aqui de oportunidade e você fica bravinho, é porque você não fez o seu trabalho direito, você não investiu da forma correta. Por quê? Porque você não está com o caixa. Quando todo mundo começa a olhar, e eu falei aqui também, para alta infinita, falei de ganância extrema, falei de ganância, olha aqui, a gente trouxe esse vídeo, quem estava aqui? Vamos parar, eu quero que você coloque. Você viu o meu vídeo em que eu falei da ganância extrema, do cuidado com a ganância extrema? A gente gravou esse vídeo no mês passado. Eu ainda falei que eu tinha feito realizações pontuais. Eu falei aqui. Quem realmente assistiu esse vídeo? Coloca para mim, por favor, para eu ver que eu não estou falando sozinho. Porque a gente tem uma audiência, muita gente assiste, mas às vezes eu entendo que eu estou falando sozinho. Então, aqueles que realmente estão
vendo, por favor, se comuniquem comigo através dos comentários. Isso é muito importante. Então, entenda, quem compreender isto aqui vai sim compreender o que eu quero te falar como oportunidade. E eu também não estou falando de oportunidade para você comprar. Eu vou te mostrar historicamente por que isso é uma oportunidade. Eu não estou aqui para ser combativo a você, porque você acha que é um absurdo comprar, eu não aguento mais oportunidades, isso é um absurdo. Entenda exatamente o que o gráfico mostra e o que ele vai mostrar. Mas um ponto é, quando nós temos uma confluência muito grande e temos o RSI diário batendo em sobrevenda com medo extremo, nós temos o que é encarado como uma das melhores oportunidades de investimento. É comprar e ficar rico da noite para o dia? Não. Mas eu vou te mostrar com base no Bitcoin e eu quero que você entenda. O Bitcoin é o farol. Ah, mas o Bitcoin corrige 10%, as altcoins corrigem 30%. Mas aí você também não reclama quando o Bitcoin sobe 30% e as altcoins sobem 300%, não é verdade? Essa é a verdade. Eu não vejo ninguém reclamando aqui que o Bitcoin nem subiu, as altcoins estão subindo muito mais. Isso aconteceu no período de maio. Ninguém reclamou. Não tinha ninguém reclamando. Só existiam perguntas. O que eu devo comprar? Será que agora é hora de comprar? Vou comprar? Será que eu dou all-in? Agora é lua? É ou não é verdade? Eu sempre gosto de trazer para você aqui os cenários macro, segue de alta. Tá mais do que claro. Eu desenho aqui para que todo mundo possa entender. Se você não conseguir compreender, me desculpa, eu não tenho como te ajudar. E eu sempre mostro como você tem que olhar para os dois lados no curto prazo, no curtíssimo prazo. Então, é importante que você entenda que o farol é o Bitcoin. E sim, eu entendo que medo extremo e RSI diário será uma oportunidade. Eu irei às compras, principalmente nesta faixa aqui, usando caixa que eu possuo, que eu mantive, que eu preservei, que eu criei e o caixa que eu acabo criando naturalmente com diversas operações. Eu comprei aqui BTC3L, eu vendi aqui BTC3L, que é um ETF que te permite ter uma valorização de 3 vezes a valorização do Bitcoin. Obviamente a desvalorização também. Vendemos 2 dias atrás. Poxa, mas eu tinha a operação de long. Eu tomei stop? Tomei um stop. Proporcionalmente menor. Não é um problema também stop. Muita gente está entrando em 1 milhão de operações e fica tentando salvar as operações. Você não salva operações. Eu comentei sobre isso hoje com os integrantes do meu time, do Prêmio Desafio. Você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com a proporção, com a sua exposição. Se você vai colocar trade alavancado, você pôs a operação, posicionou, entrou a $2, o seu stop é 1,50, você não vai baixar o seu stop para 1,40, você não vai fazer preço médio, você não vai ficar tentando salvar colocando margem. Se você olhar para o trade, a primeira coisa que você faz é calcular o stop com base no gráfico. Então você calcula o stop com base no gráfico e aí o que você faz? Você simplesmente olha para este stop em percentual naquele ativo e aí você traz aquilo para o seu capital total. Quanto que você está disposto a arriscar? 0,5%. Tudo bem, então esse stop do ativo Solana, por exemplo, ele tem que representar 0,5% de prejuízo no seu portfólio total. Não 30%, não 80%, não 100%, como muita gente acaba sendo liquidada, da conta inteira. Esse é um jogo de longo prazo, não é um jogo de curto prazo. Então não tenta salvar a operação, faz o trabalho antes e pensa sempre na questão do caixa. Vou te explicar. Este caixa que eu construí, ele também acaba sendo um pouco engordado com operações de hedge. Tá aqui, ó, operações de hedge.
vários integrantes. Ah, tá servindo o propósito do hedge? Tá sim, ou seja, o mercado está caindo e as pessoas estão faturando. Essa é a minha operação de hedge. Então essa operação de hedge, para você entender, o que eu fiz quando todo mundo estava temeroso? Eu fiz compras e eu fiz algumas operações, principalmente de BTC3L, que me trouxeram ganho, e aí eu realizei, tá? Eu realizei aqui 2 dias atrás, se eu não me engano, tomei um stop pequeno, que é muito menor ao ganho que eu tive aqui, isso eu só estou falando de operação, e eu já tinha uma operação de hedge de proteção, que está, conforme o mercado cai, aumentando a minha capacidade de caixa. Quando a gente tem uma proporção entre o portfólio e o caixa, quando o portfólio cai e o seu caixa ou se mantém ou até sobe, neste caso, em que você vai trabalhando para gerar mais caixa, sem colocar dinheiro novo, tá? Não estou falando de dinheiro novo, não. Muita gente acha, é dinheiro infinito. Não. É o caixa infinito com a geração de dinheiro por diversas formas, dentro do capital original. E outra, você vende, realiza lucro, e este capital de realização de lucro, quando o mercado está em ganância extrema, ele se torna justamente o quê? Capital para você aproveitar quando o mercado chega num determinado ponto. Então, você acaba gerando esse caixa e proporcionalmente seu caixa sobe. Eu já estou dando até uma aulinha de caixa. Eu não quero fazer isso porque a gente tem uma aula aqui na descrição. Mas assista. O ponto é, eu sei que eu me levo a certos detalhes que muitas vezes não precisam, mas que são, na minha humilde opinião, importantes para você começar a construir o que é necessário para ter um investimento. Concorde ou não comigo, eu vou te mostrar por que eu vou comprar nesta área, utilizando o caixa que eu mantive e o caixa que naturalmente foi aumentando por diversas movimentações, certo? Seguinte, eu comprarei nesta área por ser uma área de confluência e pelo histórico. Pontos extremamente importantes, RSI diário em sobrevenda, base de preço mensal. E medo e ganância. Quando o índice de medo bate em medo extremo, também temos oportunidades. E eu já separei aqui para você todas as vezes, neste ciclo de alta, que a gente teve o RSI diário batendo abaixo de 30. Olha só, a gente atingiu aqui março de 2023. Já era, acabou, é crash dos bancos, porque alguns bancos começaram a quebrar, o mercado caiu agressivamente, Bitcoin, altcoins, todo mundo foi pro buraco, acabou, a gente vai voltar aqui a 15 e vai a 12 mil dólares. Lembra do famoso 12 mil dólares? Pois é, isso aqui acabou aparecendo aqui. Esta foi uma ótima oportunidade de compra, eu fui às compras. Por gentileza, volte lá para março, você vai ver exatamente o que a gente falava. Tivemos uma movimentação e no período de agosto de 23, a gente também teve uma queda muito agressiva. Eu não me recordo exatamente o motivo. Não vou saber precisar para você. Se você lembra do que aconteceu, me fale. Mas atingimos também em uma queda muito agressiva o RSI diário em sobrevenda. Oportunidade, tá? Aqui a gente teve o quê? Uma valorização de nada menos do que 60% no Bitcoin. Aqui nós tivemos uma valorização de 200% no Bitcoin ao longo dos meses seguintes. Aqui a gente teve o pós-aprovação do ETF Spot de Bitcoin. Lembra? A gente teve aqui ele, aceleramos, e aí a gente entrou naquela acumulação de 8 meses. Batemos o RSI diário, foi aqui, na faixa de 52 mil dólares, batemos em 49 mil dólares e... sim, ficamos em uma acumulação ainda que trouxe posteriormente uma ótima valorização na casa de 100%. Tivemos posteriormente aquela queda, a queda das tarifas. Vimos o mercado atingir 78 mil dólares e diário em sobrevenda. Ah, mas ele caiu depois, caiu para 74. No entanto, é uma faixa, um range que é totalmente aceitável. Só que você não precisa usar só um indicador. Na verdade, você não deve usar apenas um indicador.
você usa mais indicadores. E qual é o outro? Que também é muito assertivo, medo extremo. Tá aqui para você, aqui tem o indicador de medo extremo, e aqui nós temos também, você pode procurar no histórico, no Fear and Greed Index do Alternative ME. O que nós temos aqui? Medo extremo, beleza. Opa, março de 23, mesmo ponto. Tivemos agosto, opa, peraí, o RSI, ele atingiu sobrevenda aqui. A gente teve dias posteriores e somente aqui que a gente viu o medo extremo. Mas, olha só, foi no mesmo range, foi no mesmo período, maravilha, valorizações. Nas 3 quedas agressivas que nós tivemos naquela acumulação de 8 meses do ano passado, a gente teve medo extremo, medo extremo, medo extremo. Foi 52, 49, se eu não me engano 52, 53, aqui. Maravilha. Aceleramos. Medo extremo aonde? Lá em 77. E tivemos um medo extremo justamente naquele ponto mínimo de 74. Todas as vezes, isso trouxe fundos. Se você combina esses dois indicadores, eles trouxeram fundos. Ah, Luan, é certeza que agora ele vai marcar fundo? Não, não é certeza, porque isso não existe no mercado financeiro. Mas eu estou aqui trabalhando com as probabilidades. Não dá para você discutir com fatos. Você pode discutir narrativa, que o mercado está isso, está aquilo, que eu não sei quem tem razão, não sei quem não tem razão. O fato é que quem aproveitou estes cenários aqui de medo extremo e base de preço no gráfico diário, ou seja, base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda, se saiu muito bem. E isso também vale para as altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin é o farol, ele puxa. Nesta valorização, vimos uma aceleração sim das altcoins. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, contra fatos não há argumentos. Isso quer dizer que você deve comprar? Não. Claro que não. Este não é um vídeo em que eu estou falando para você, vai lá e compra. Não é. Este é um vídeo educacional, onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise. Pega esse estudo, bate, faz sentido para mim, vou adicionar os meus indicadores, vou adicionar os meus, as minhas avaliações, quaisquer que sejam, e vou pegar aquilo que realmente funciona, bacana, vai ter uma visão analítica. Vou analisar, o Luan tá falando a maior besteira do mundo, esse careca não sabe o que tá falando. Maravilha! Faça isso com base, para que você tome decisões analíticas. Analisa, avalia, porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mais uma vez, eu tô te mostrando o que eu vou fazer. O que você vai fazer é sua responsabilidade. Mas se você realmente tá entendendo e tá buscando mais conhecimento e está buscando acesso à informação, participa do nosso grupo geral. É gratuito. Nosso grupo geral tem insights, atualizações, tem realmente o fechamento do mercado. Eu vou trazer como é que o fechamento do dia de hoje vai nos levar e para onde ele levará o índice de medo e ganância. Isso é importante. Eu vou atualizar tudo e para você participar desse grupo, basta você clicar aqui no link da descrição. Segundo link da descrição, nosso grupo geral, gratuito. Participe. A gente volta a qualquer momento e eu peço mais uma vez para você. Seja analítico, não compre narrativa. O que é comprar narrativa? Quando existe o medo, talvez exista a oportunidade. Quando existe ganância, talvez seja o momento de você olhar com bons olhos. A gente vem repetindo isso e quando, presta atenção, quando o mercado estiver acelerando e muita gente começar a falar em comprar, pula fora. Quanto mais bullish o mercado, mais perigoso ele é. Entenda isso. E comente aí o que você acha desta avaliação.
Eu já volto com atualizações se o mercado tiver alguma movimentação, algum ataque novo acontecendo no Oriente Médio. Mas eu desejo a você, independente de qualquer coisa, uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.